O governo de Donald Trump quer mais de US$ 1 trilhão para gastar em defesa no ano de 2027. Entre os objetivos, segundo a Casa Branca, está a construção de um sistema antiaéreo, o famoso Domo de Ouro. Confira. O valor resultaria o maior orçamento militar da história moderna aos americanos, além de representar um aumento de mais de 40% na comparação com a verba destinada para a defesa em 2025. Trump e aliados querem reforçar o arsenal militar, expandir a marinha e melhorar o recrutamento de soldados com aumento de salários para a categoria. Além disso, o dinheiro extra ajudaria na construção do Domo de Ouro, um sistema de defesa antiaérea nos moldes do Domo de Ferro de Israel, que Trump tem prometido erguer. O pedido chega ao mesmo tempo que o governo enfrenta dificuldades com a economia durante a guerra contra o Irã. O conflito tem se mostrado cada vez mais custoso aos Estados Unidos. Um drone Shahed, muito utilizado por Teherã, custa cerca de $35 mil por unidade e pode ser produzido em massa. Já o míssil Tomahawk, que as forças americanas usam, ultrapassa a barreira dos milhões de dólares de custo e demora para ficar completamente pronto. Diante desse cenário, o Pentágono solicitou há poucas semanas um orçamento adicional de $200 bilhões à Casa Branca. Uma das razões seria justamente repor munições e outros suprimentos gastos no esforço de guerra. Além dos gastos militares, a guerra tem outros impactos econômicos. O choque nos preços do petróleo fez o litro da gasolina atingir mais de $4 ao longo dessa semana em território americano. Outros países acompanharam o mesmo processo, especialmente na Ásia, muito dependente do combustível que passava pelo Estreito de Hormuz. O Fundo Monetário Internacional alertou em publicação recente que essa é a maior disrupção no mercado de petróleo da história. O FMI alerta que os impactos do choque serão mais fortes para economias menores e mais dependentes da importação da commodity. Embora a guerra possa moldar a economia global de diferentes maneiras, todos os caminhos levam a preços mais altos e crescimento mais lento, diz o FMI. A instituição alerta principalmente os continentes asiático e europeu para um problema ainda mais longo. Nessa sexta-feira, comissários da União Europeia endossaram o que diz o fundo. O representante de energia do bloco, Dan Jorgensen, afirmou que a crise pode ser um cenário duradouro e capaz de piorar para determinados produtos. O presidente da França, Emmanuel Macron, destacou a capacidade do bloco de responder à situação e criticou Trump. On sait répondre vite maintenant face aux crises. Mais alors, il y a une chose qui est sûre, on respecte l'état de droit, on respecte le droit international, on n'est pas pour les tarifs commerciaux, on respecte toujours la règle du jeu. Direito internacional, Estado de Direito são referências aí que estão se perdendo. Zeidan, a inflação já está dada. Tem risco de recessão pela frente? A gente, economista, chama isso de estagflação, né? Só tem um errozinho ali de dizer que esse é o pior crise de petróleo da história. Eu acho que a pessoa está esquecendo da década de 70, onde você teve 73, 78, 79, você teve duas ondas de estagflação por causa de crise de petróleo. O petróleo chegou a quadruplicar de preço. O equivalente de hoje seria o petróleo estar a $250, $300. Então está muito longe da crise da década de 70, o que é ótimo, porque a crise da década de 70 foi horrível. A inflação disparou no mundo inteiro, a recessão foi braba e o mundo ainda teve que enfrentar o choque do Paul Volcker, que colocou os juros americanos a 20% para acabar com a inflação americana. A gente está muito longe desse cenário. A sorte do governo americano é que o boom de investimento em infraestrutura por causa de inteligência artificial está tornando a economia muito mais resiliente do que deveria nesse momento. Para ter uma ideia, eu vou pegar uma empresa que a maioria das pessoas não deve conhecer, chamada CoreWeave. Ela, em 2023, ela tinha um capital de $1 bilhão investidos em data center e coisas para aceleração de inteligência artificial. Ela vai terminar o ano de 2026 com $60 bilhões de investimento. $15 bilhões só esse ano. Não é algo que seja factível, que fosse esperado, né? Uma empresa que a maioria das pessoas não conhece.
Isso vai eliminar a possibilidade de recessão americana no primeiro momento, mas não vai eliminar, pelo contrário, vai estimular um problema de inflação. Inflação não é algo que explode, é algo que é de fogo lento e é algo que vai pressionar as economias mundiais e vai manter os juros americanos a um nível acima do que deveriam, trazendo problemas para o resto do mundo, e as questões de suprimento podem gerar outra crise de cadeia de suprimento, como em 2022 e 2023, que fez a inflação mundial disparar. A recessão, no primeiro momento, não é um grande risco. Então, a gente não tem um grande risco de estagflação mundial, mas já está dado que você tem uma desaceleração do mundo. E eu estou aqui na Ásia, e a minha decisão de viajar nesse feriado, porque aqui é feriado semana que vem, foi afetada pelo fato de que não estou a fim de contar com a situação de problema de suprimento de combustível aéreo que vai me deixar em algum lugar sem poder voltar para casa, sem poder voltar aqui para Xangai. Nossa, tá chegando a isso, Zeidan, com medo, não vai voar com medo de não ter o querosene, né? Aqui no Brasil a gente vai ficar com medo de comprar passagem, de tão cara que ela vai ficar. Não vai nem precisar ficar com medo do avião sair. Pojo, na reportagem a gente trouxe aqui essa ousadia de Trump pedir um orçamento deste tamanho para 2027. Qual é o clima político? Ele estava pedindo 200 bilhões, nem isso queriam dar. Qual é o clima político que ele enfrenta para garantir esse orçamento? Pois é, num contexto em que os Estados Unidos já gastam no seu orçamento militar mais do que as 10 potências combinadas, né? Então é um orçamento já bastante substancial que o Donald Trump quer subir para níveis estratosféricos. Aliás, ao pedir 200 bilhões de dólares para repor o que está sendo gasto na guerra do Irã, né, analistas avaliam que na guerra do Irã está sendo gasto cerca de $1 bilhão por dia nos Estados Unidos. Vamos lembrar que isto foi o que o Donald Trump não quis dar de ajuda para a Ucrânia, por exemplo, e agora pretende utilizar no Irã. O clima político, evidentemente, é bastante ruim para isso. Donald Trump, aliás, ontem chegou a dar uma declaração de que os Estados Unidos não teriam que investir, o governo federal norte-americano não deveria investir em saúde, não deveria investir em pensões, em seguridade social, porque precisa investir na guerra. Então, veja você como isso causa um descontentamento muito grande numa população que elegeu o Donald Trump, entre outras questões, mas duas questões principais. Uma, a questão econômica. Ele era percebido como alguém que queria melhorar a questão econômica nos Estados Unidos. E não estamos vendo isso acontecer, e esta guerra tem piorado bastante isso, ainda mais num tema muito sensível americano, que é o preço da gasolina. Esse é um país muito dependente da questão da gasolina, e o americano imediatamente sente os efeitos no bolso, e não tem nada mais tóxico para um presidente americano do que aumento no preço da gasolina. E a outra questão que o Donald Trump foi eleito é que ele manteria os Estados Unidos fora de guerras, né? Então nós temos aí uma violação a duas questões centrais que elegeram Donald Trump, o que demonstra explica, em certa medida, o que a gente tem visto nos números de aprovação do Donald Trump. Os números de aprovação do Donald Trump estão chegando perto a apenas aqueles que são a sua base, ou seja, independentes e outros que o ajudaram a ser eleito presidente, esses estão abandonando o presidente. Donald Trump ele conseguiu, nessas eleições, reunir aí uma base muito forte, inclusive de minorias que votaram, como latinos, negros, os mais jovens, que votaram em peso no Donald Trump. Essas demografias todas, as pesquisas mostram que o Trump tem perdido. Ou seja, com o tempo e com essas declarações, só tem sobrado mesmo o núcleo duro, que é relativamente importante dentro dos Estados Unidos, mas que não passa aí dos 30%. Então esse seria, digamos assim, o piso de aprovação do Donald Trump, que ele está chegando já de forma bastante rápida desde que essa guerra começou. É aquele eleitor que o Trump diz que se ele sair na Quinta Avenida e atirar em alguém, ele vai continuar sendo eleito, né? É esse eleitor que não larga dele. Agora, Sandro, essa semana, o nosso colega aqui da CNN Internacional, uma referência para todos nós, Farid Zakira, fez um vídeo nas redes sociais que viralizou, falando da guerra de hoje, que é uma guerra dos drones.
e mostrando a diferença de custo. Um drone fabricado pelo Irã, que está sendo usado hoje, custa $35 mil e um Tomahawk da vida custa na casa de milhões, sem contar o tempo de fabricação, né? O que a gente pode, diante desse cenário político e para onde a guerra está indo, qual é a diferença que você vislumbra de um desfecho dessa guerra em função dessa preparação e dessa mudança vamos dizer assim, no paradigma de equipamentos da guerra? País, desde 2020, desde a guerra entre Armênia e Azerbaijão em Nagorno-Karabakh, a gente tem essa figura do sistema remotamente pilotado, o drone, seja ele aéreo, marítimo ou terrestre, aparecendo muito fortemente nos conflitos globais, e ele tem uma coisa que é a questão do custo. Então, a gente fala do Shahed 136 iraniano, que tem um custo aí de $35 mil, mas a gente também tem que lembrar o seguinte: existem estratégias de barateamento, como produção em massa, como desenvolvimento, a utilização de outros componentes. Eu lembro aqui, eu vi também esse vídeo do Fareed Zakaria, e é muito interessante quando ele fala do Tomahawk, mas eu quero pegar o exemplo do drone americano, que é a cópia do Shahed iraniano, que é o Lucas. E o Lucas, ele considerado barato, ele custa $68 mil, ou seja, ele custa quase o dobro do Shahed, mesmo tendo sido produzido para ser barato. Então, isso também mostra como determinadas estratégias de produção acabam encarecendo muito determinados produtos de defesa. Mas o fato é que o advento de drones, de sistemas remotamente pilotados, Thaís, ele veio para ficar, e ele ainda tem uma outra característica, que é a seguinte: você muito pode explorar em conflitos. O Pódio estava falando da Ucrânia. A guerra da Ucrânia, por exemplo, 95% dos drones que a Ucrânia usa e 92 a 95% dos drones que a Rússia usa são comerciais, não são drones produzidos pelas suas indústrias de defesa, mas sim são drones comerciais de prateleira, porque isso dá vazão à necessidade que eles têm. Então, até mesmo os drones que a Ucrânia está tentando vender para os países do Oriente Médio são interceptadores montados em cima de bases e projetos de drones comerciais de prateleira. Então, a gente tem um admirável mundo novo nessa área da defesa, no qual você pode ter um drone ou você pode ter, em alguns casos, o uso inovador de uma tecnologia existente. Então, um exemplo disso, por exemplo, Thaís, foi o seguinte: logo depois do início da guerra, os americanos tinham 2 navios no litoral do Iraque e um Kaiser, e esses 2 petroleiros dali estavam ancorados esperando para ver como é que ia ficar a questão do estreito, e eles foram atacados por barcos pequenos do Irã cheios de explosivos, ou seja, uma tecnologia que já existe e que foi utilizada para isso. Então, é um admirável mundo novo que a gente está vendo, especialmente em matéria de custo. Eu lembrei aqui, você falou da guerra acho que foi você que falou da guerra da Armênia e do Azerbaijão, não, acho que foi o Pódio, que o Trump, equivocado, falou que era a guerra do Azerbaijan contra a Albânia, trocou os nomes, os países. Zeidan, quero te ouvir sobre essa questão do orçamento de defesa. O Trump provocou um aumento de gastos em defesa no mundo inteiro. Até onde vai essa pressão? Isso é uma tendência? Foi um ajuste pontual? Bem, o grande problema de pedir mais dinheiro nesse momento é que as economias mais ricas não têm o espaço fiscal que elas já tiveram no passado. O que é a ideia do espaço fiscal? É o fato de que você não tem uma dívida saindo fora do controle. Os Estados Unidos têm, né? E a gente viu isso no ano passado, quando os juros de longo prazo bateram a 5% e forçaram o Donald Trump a voltar atrás em várias medidas mais duras de tarifas e guerra comercial. Hoje em dia, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, os mercados de títulos disciplinam os países. As pessoas gostam de falar que o Brasil e os banqueiros mandam no Brasil. Bem, o mercado de títulos públicos tornou o governo da Liz Truss, na Inglaterra, em 2022, o governo mais curto da história da Inglaterra. Quando você teve a crise de títulos chamados gilt e os juros passaram de 5%,
depois de um anúncio de um pequeno orçamento de mais de 50 bilhões de libras, basicamente acabou o apoio ao governo da Liz Truss, que teve que pedir para sair. Isso pode acontecer de novo? Pode. No caso de uma guerra, é menos provável. Assim como aconteceu em 2020, quando, durante a Covid, os países emitiram títulos públicos até não poder mais, o mercado entende que é uma situação especial. Ainda assim, não é o mesmo espaço do passado. E os riscos de uma crise pelo setor financeiro, porque o setor financeiro vai começar a deixar de querer comprar títulos de países que estão super endividados, passa cada vez mais a ser uma possibilidade. E essa possibilidade, ninguém sabe o que vai acontecer. A gente sabe o que acontece quando ninguém quer comprar título de país da América Latina, né? Mas talvez os Estados Unidos façam parte da América Latina hoje também e não estejam preparados para isso. Hoje o Fernando Nakagawa trouxe aqui mais cedo no Hora H uma reportagem que ele fez nos Estados Unidos, Pojo, que você já deve saber, que cresce rapidamente um mecanismo de parcelamento de compras e muitos americanos já parcelando compra no cartão, inclusive de compra de supermercado. Uma história que aqui no Brasil vocês sabem bem onde deu.